Hoje eu queria falar um pouquinho. Quarta-feira passada a pastora falou falou bastante sobre Jonas ali assumindo a sua responsabilidade, né? E ela falou um pouco sobre a tempestade que Jonas enfrentou e a responsabilidade que ele deveria ter tido de obedecer à voz de Deus, obedecer ao chamamento de Deus. E por não ter obedecido o chamamento de Deus, aconteceu uma série de situações com eles ali. E aí hoje pela manhãzinha, eu pensando sobre essa palavra de quarta-feira, e eu me lembrei também da tempestade que Paulo passou, que viveu também. E assim, eu queria nessa noite fazer um contraponto entre as duas tempestades. E nessa noite então eu quero falar sobre enfrentando as tempestades. Fala para o seu irmão assim: enfrentando as tempestades. O que é tempestade? Uma Sandra ama, né? Tempestade, né? Quando ela vê raio batendo assim, ela sai lá de fora, não é isso? Ela fica emocionada de ver o tanto de raio batendo, aquela coisa toda. Tá lá online com a gente. Tem gente que tem pânico. Quem gosta? Aqueles relâmpagos, aqueles trovão batendo, aquelas... É difícil, né, Maria? Chega a dar choque assim nos ossos, né? Lá em Nova Friburgo, que é muita montanha ao redor, lá assim, toda vez que chovia bem pesado, podia contar que relâmpagos assim, trovões assim, era coisa de louco assim. Dava cada batida que tremecia a janela do apartamento, ela estremecia assim, ó, de tanto barulho, de tanto... Então, quando a gente fala de tempestade, a gente fala de algo assim, né, espantoso, algo que traz um pouco de medo, algo que também traz um pouco de temor. Tempestade vai falar também de algo que algumas adversidades, alguns problemas que você vem passando. Às vezes você está passando por situações difíceis, você vai falar o quê? Poxa, eu estou vivendo uma tempestade, estou vivendo uma situação tão complicada. Ou aquela pessoa que faz caso em pouca coisa, e você fala o quê? Nossa, está fazendo tempestade em copo d'água, né? Tempestade tem essa conotação, né? De algo estrondoso, de algo que é feito para parar, é algo que é feito para nos dar medo, nos dar um certo temor. E a gente, como eu falei aqui, Jonas e Paulo viveram tempestades, né? Cada uma em seu tempo. Jonas viveu uma tempestade, viveu ali um momento de turbulência, mas Paulo também viveu um tempo de turbulência e de tempestade. E aí nessa noite eu quero fazer esses dois contrapontos da viagem de Paulo. E eu gostaria que ao final você se encaixasse em qual tempestade você está, porque nós inevitavelmente vamos enfrentar tempestades ao longo da vida. Não há uma promessa para você: vem para Jesus que o mar vai se acalmar. O mar se acalma, mas para ele se acalmar ele tem que se agitar antes. O mar vai se acalmar. Jesus acalmou a tempestade porque havia uma tempestade, e por ele estar no barco houve calmaria. A diferença de Jesus estar em Jesus e não estar em Jesus é que, estando em Jesus, a tempestade vem e ele faz cessar. Sem Jesus, a tempestade vai sem parar sobre as nossas vidas. Então todos nós vamos viver tempestades na nossa vida. Todos nós vamos viver momentos difíceis. Não sei se você está vivendo isso, ou você já viveu, e fatalmente você vai viver tempestades. Momentos em que você vai pensar assim: vou desistir. Vou botar o bote salva-vidas aqui, vou jogar e vou embora, não vou sair desse barco. Porque a pressão é tamanha, a pressão é muito grande. E na tempestade de Jonas, a gente percebe, como a gente até ouviu aqui quarta-feira, na tempestade de Jonas nós vemos um homem, Jonas, sendo designado por Deus a um propósito de pregar em Nínive. E em seu coração, como israelita, não havia nenhuma compaixão com os ninivitas, porque os ninivitas eram uma geração muito pecaminosa, prostituta, que adorava outros deuses, se prostituía por conta de outros deuses. E como um belo de um israelita, judeu que Jonas era, ele não se sentiu muito confortável em pregar a palavra de Deus ali em Nínive.
Que na verdade ele gostaria mesmo era de juízo sobre Nínive. Ele não queria pregar arrependimento, ele queria pregar juízo, que Deus descesse e consumisse todo aquele povo. E aí a gente percebe que Jonas, ao longo da trajetória da sua vida, quando ele recebe esse chamamento, a primeira coisa que ele faz é o quê? Fugir. A primeira coisa que ele faz é comprar uma passagem de barco para dar linha na pipa. Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 1. Sei que não é muito fácil achar Jonas, mas a gente vai tentando. Eu estou passando vergonha aqui que eu não achei Jonas. Quero ver achar Obadias também, Amós. Acha que eu quero ver. Ali, ó. Olha o outro tirando onda aí. Joãozinho. Nossa, que dificuldade, irmãos. Achei Obadia. Amós achei, irmãos. Glória a Jesus. Jonas, ele aqui, ó. Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. O que Jonas fez? Fugiu da presença do Senhor para Tarsis, uma outra região completamente oposta. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um o seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que eles ficassem mais leves. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. Uma primeira característica aqui dessas tempestades é que a tempestade de Jonas é a tempestade do fujão. Fala para o seu irmão assim, fujão. É a tempestade do fujão. É a tempestade que acontece na vida de uma pessoa que foge da presença de Deus, que foge do chamamento de Deus, que foge do centro da vontade de Deus. Quando você está fora da vontade de Deus, Deus envia uma tempestade para te trazer de volta para o centro da vontade do Pai. E essa tempestade na vida de Jonas foi assim. Jonas havia fugido da presença de Deus, a Bíblia fala bem claro, é para fugir, é para estar longe da presença de Deus. Aí Deus envia um vento forte e leva então uma tempestade sobre aquele barco, fazendo com que Jonas saia do lugar de fugido para um lugar de encontrado em Deus. Então, a primeira tempestade é a tempestade do fujão. Pergunta ao seu irmão assim: você é um fujão? Ó, pergunta mesmo, irmão. Você é um fujão? Nelzério, você é uma fujona? E no mesmo paralelo, e no mesmo instante não, né? Paralelo a isso, nós vemos uma tempestade que acontece também na vida de Paulo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 27. Atos 27, versículo 1. Atos 27, versículo 1. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial, embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco
Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Pula agora para o 14, verso 14, do mesmo capítulo. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos as manobras e nos forçamos a deixar levar. Aqui Paulo estava preso porque ele havia ido para Jerusalém, e em Jerusalém, ao entrar no templo, os fariseus, os israelitas, os judeus que estavam contra Paulo, denunciaram Paulo, falando: olha, Paulo está aqui e ele é um homem que agora está ensinando um outro caminho, e esse outro caminho com C maiúsculo, que é o caminho, é Jesus. Ele estava ensinando sobre Jesus, e esse homem agora está pervertendo os costumes dos fariseus, os costumes dos judeus. E aí, de repente, então, uma multidão pegou Paulo, tirou do templo, jogou do lado de fora e começou a espancar Paulo. Nesse inteirinho chega a polícia, então prende Paulo, porque Paulo havia perturbado a paz ali em Jerusalém e estava pregando também a palavra do Senhor. Havia uma perseguição na vida de Paulo. Então Paulo foi preso porque fazia a vontade de Deus. Amém? Paulo foi preso porque pregava, falava sobre Jesus para as pessoas. Que crime é esse? Que crime? Não há crime algum sobre isso. Então Paulo é preso, fica um tempo preso, e aí acontece uma série de inquéritos. Ele vai respondendo a vários principais ali da região, até que ele pede para que seja julgado em Roma, na Itália. Então agora ele está num navio rumo à Itália para ser sentenciado ou não, para ser sentenciado, culpado ou não, do seu crime, suposto crime. Então Paulo estava num navio porque estava fazendo a vontade. Aí você me pergunta: mas se ele estava fazendo a vontade de Deus, a tempestade veio de maneira equivocada, porque se ele estava fazendo a vontade de Deus, mas, e como eu disse agora, todos nós passaremos por tempestades, quer estejamos na presença de Deus, alinhados com a vontade do Senhor, quer estejamos fora da presença de Deus, porque a tempestade, ela vem para nos alinhar, ela vem para nos provar. Existe a tempestade que vai vir para nos trazer alinhamento, para nos trazer de volta ao rumo original do propósito de Deus. E vai existir tempestades que vão provar, vai provar o meu coração diante do Senhor, o meu coração diante da promessa, o meu coração diante do chamamento de Deus. Então, quando você estiver vivendo uma tempestade, julgue o seu coração e entenda no seu coração: ou você é um fujão, ou você é um obediente. Ou você é um fujão, ou você é um adorador que está no centro da vontade de Deus, e Deus quer alinhar seu coração, Deus quer provar seu coração. Não fique com medo porque a tempestade bateu. Creia que o Deus que você serve é o Deus que vai mandar calmar a tempestade, que vai te tirar com vida daquele lugar. Amém ou não amém? Então nós vemos que Jonas está em uma tempestade porque fugia da presença de Deus. Paulo, porém, estava em uma tempestade porque fazia a vontade do Pai, porque pregava a vontade do Pai. Jonas recebeu um chamado de Deus para pregar em Nínive, mas não queria pregar. Paulo foi preso porque estava pregando a palavra de Deus, exercendo a vontade de Deus, falando sobre os princípios de Jesus. Então, nesses dois tipos de tempestades, nós vemos um estado de desobediência ou um estado de obediência. Em qual estado você está? Obediência ou desobediência? Estar no centro da vontade de Deus vai definir como passamos por essas tempestades e o resultado delas na nossa vida. Como você está na tempestade, que tipo de coração você está nessa tempestade, vai definir como você vai passar por ela. Você olha para Jonas e vê um Jonas todo medroso, todo cheio de problemas, porque ele estava vivendo naquela tempestade de forma em desobediência. Porém você olha para Paulo, calmo, sereno e tranquilo.
como se nada tivesse acontecendo, porque Paulo estava no centro da vontade do Pai. A primeira reação de Jonas, quando estava na tempestade, foi não perceber o perigo. Quando você olha lá em Jonas, não sei se você saiu aí, se você saiu, volta lá, Jonas capítulo 1, no verso 5, a reação de Jonas diante da tempestade. Jonas foi o último a saber do perigo. Jonas foi o último a perceber que estava passando por um momento difícil. Então os marinheiros, verso 5, então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado ao sono? Levanta-se, invoque ao seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Jonas, na tempestade de Jonas foi o último a saber o que estava acontecendo. Foi o último a perceber o problema e o perigo que eles estavam enfrentando. Houve a necessidade do próprio capitão procurar por Jonas, descer no porão e falar: cara, que você tem na sua cabeça? Olha o perigo que nós estamos enfrentando, olha o vento, olha a tempestade batendo no barco, você aqui dormindo, você aqui descansando os seus olhos, enquanto nós estamos clamando os nossos deuses. Clama o seu Deus, busca o seu Deus, quem sabe Ele nos tira dessa situação. Só que quando você vai para a tempestade de Paulo, é completamente ao contrário, porque Paulo é o primeiro a perceber o perigo. Paulo é o primeiro a perceber que a tempestade estava vindo, que iria acontecer algo grave. Então ele anuncia ali para os seus companheiros. 27, verso 9 de Atos. 27, 9, Atos. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado um tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. A diferença entre as duas tempestades é que na tempestade de Jonas, a pessoa ela é a última a saber do perigo. Ela é a última a perceber o perigo constante que ronda a família dela, a casa dela. Você já viu aquela mãe que talvez não se apercebe do seu filho e de repente ela deixa o seu filho, vai deixando o seu filho e de repente seu filho se envolve com situações erradas, complicadas e você, puxa vida, eu não tinha percebido. Ele não dava traços, ele não dava sinais de problemas. Por quê? Porque você está na tempestade de Jonas. Porque você está na tempestade onde você não tem um discernimento espiritual, onde você não tem visão espiritual. Agora, quando você está na tempestade de Paulo, você tem percepção espiritual. Paulo, quando percebeu que a coisa ia engrenar, que ia encrespar, quando Paulo percebeu que as coisas iam dar errado, ele anunciou: olha, vamos cuidar disso. Vamos cuidar porque vai dar problema. Não vai ser de perdas só de barcos, só de coisas, não. A nossa vida corre perigo. Estar na tempestade de Paulo é ter o discernimento espiritual daquilo que nos cerca. É ter o discernimento espiritual do perigo que vai se achegando a nós. Porque a Bíblia fala que o diabo anda o quê? Anda de redor, bramando como? Porque se a gente der alguma brecha, o que ele vai fazer? Ele vai te tragar. Mas ele está ao redor, porque ao redor existem anjos poderosos, grandes, fortes, igual Mateus assim. Tadinho, né, do anjo. Tem que ter uma espada para compensar, né? Então, o discernimento espiritual nos habilita a entendermos o perigo, a entendermos que nós, a nossa família, nossa casa, o nosso trabalho, o nosso ministério corre perigo. A tempestade está vindo. Quando o homem está fora da vontade de Deus, ele perde a visão espiritual. Alguém precisa ir lá despertá-lo.
Quando alguém perde a vontade de Deus, quando alguém está fora da vontade de Deus, irmãos, ele perde a sensibilidade espiritual, ele perde a visão espiritual. O que ele vai fazer? Ele vai para o porão dormir, ele vai para o porão se esconder, e o perigo está, e a tempestade batendo, quebrando tudo, e ele vai dormir, porque ele não se apercebe dos riscos que ele está correndo, ou que a sua família está correndo. É aquela pessoa que você fala, você prega, você fala, aconselha, não faz, você vai se dar mal. E a pessoa, não tem problema não. Eu sei fazer, tá tudo certo, eu sei que eu estou fazendo. Esse eu sei que eu estou fazendo é perigosíssimo. Porque se eu sei que eu estou fazendo, você pode se considerar como um Jonas, que sabia o que estava fazendo. Ele foi dormir. Ele foi fugir. Ele foi se abster da resolução ou da solução do problema. Jonas só acordou porque o capitão foi lá acordar ele. Ele só despertou porque o capitão foi lá despertá-lo. A sensibilidade espiritual está ligada em eu estar na vontade de Deus ou não. Pois é Ele que me alimenta espiritualmente, para que eu possa ter discernimento espiritualmente. Irmão, se você quiser ter discernimento espiritual das coisas que estão acontecendo ao seu redor, é necessário você estar no centro da vontade de Deus. Por quê? Quando você está no centro da vontade de Deus, quem é a sua fonte? Quem é o seu supridor? Quem é aquele que vai te ensinar? Quem é aquele que vai te mostrar o caminho? Quem é aquele que vai te alimentar? Quem é o pão da vida? Quem é a água que mata a sede, que supre as nossas necessidades? Então, quando a gente está no centro da vontade de Deus, Deus é a nossa fonte. Então, se Jesus é a nossa fonte, se a Trindade é a nossa fonte, nosso espírito está sendo alimentado, e aí o nosso discernimento espiritual ele é aflorado. Não basta querer ter o discernimento espiritual, irmão, se você não busca Deus. Não basta você dizer que tem práticas espirituais, ou que você tem visão, ou que você quer ter visão, ou que você quer ter autoridade para expulsar demônio, para orar por um enfermo, para orar pela sua casa. Eu vejo muita gente que vai na loja, compra um óleo ungido, vai ungir a casa, mas não tem autoridade, não tem unção para isso, porque ela não discerne espiritualmente o campo espiritual que está ao seu redor. Tem gente que acha que simplesmente comprar um olhinho ungido e passar na umbral da porta está resolvido. Não está resolvido, porque o mundo espiritual não se resume a um banho de óleo. O mundo espiritual é uma guerra constante entre principados e potestades. No mundo espiritual, a tempestade no mundo espiritual, ela é seríssima. Há uma guerra, irmãos. E aí é por isso que o nosso entendimento trava, é por isso que a gente endurece o nosso coração, porque nós vamos nos afastando de Deus, nós não lemos a Bíblia, nós não oramos, nós não adoramos, nós não buscamos a Deus como deveríamos. Isso vai nos afastando da presença de Deus, nos colocando no porão. Nos coloca no porão, e a tempestade bate no casco e você está dormindo. O tempo está passando, Jesus está voltando e você está dormindo. Quando você olha lá para as virgens dormindo, de repente as 10 acordam, mas 5 delas estavam dispostas, estavam preparadas, porque elas tinham um entendimento espiritual, elas tinham um entendimento, elas tinham um discernimento daquele momento, que aquele momento era um momento importante. Elas tinham, as 5 prudentes, tinham o discernimento de que aquele momento, o encontro com o noivo, era um momento importante. E por isso, não só azeite na botija, não só azeite na candeeira, mas também azeite na botija. As outras 5 que também dormiam, mas não se preocuparam com o momento, não tinham o discernimento daquele momento, era importante para a vida delas, só se preocuparam com a candeeira. Com a candeeira, isso mesmo. A botija estava vazia. E isso acontece conosco. Porque se a gente se afasta de Deus, se nós nos distanciamos de Deus, irmãos, não há discernimento espiritual. Você fica igual barata tonta. O diabo está te batendo, o diabo está arruinando a sua família, o diabo está roubando a sua paz, está te trazendo doença, está te trazendo situações seríssimas, e você está dormindo.
Mas nessa noite o capitão vai descer e vai te acordar. Falei, acorda, Jonas. Acorda, Jonas. Desperta. Está batendo a tempestade lá fora. Busca o seu Deus. Cara, o ímpio, chamando a atenção do Jonas. Busca o seu Deus. Busca o seu Deus. O que você está dormindo aí? Que revelação do seu Deus você tem para você estar dormindo? Era o primeiro a estar aqui clamando e buscando a Deus. A sensibilidade espiritual está ligada, está no centro da vontade de Deus. Se você não está no centro da vontade de Deus, não há sensibilidade espiritual. Você se torna uma pessoa natural. E uma pessoa natural é uma pessoa que ouve a palavra de Deus, não glorifica, que ouve, canta, vem adorar a Deus com louvores, finge que é uma música como qualquer outra, está na presença de Deus como se fosse qualquer outra pessoa, fria, uma pessoa fria. É uma pessoa morta por dentro. É uma pessoa que está ouvindo a palavra de Deus, mas parece que está ouvindo um palavrão, ouvindo um discurso político, que é chato pra caramba. Não tem vida, porque não busca Deus, não tem a sensibilidade espiritual, não tá assim, não tem uma conexão no mundo espiritual com Deus. Aí a tempestade está batendo e você está dormindo. Primeira Coríntios capítulo 2, verso 9, diz assim Paulo aos Coríntios: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio ser humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, amém? E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aí você quer entender a vontade de Deus, você quer entender o propósito de Deus para a sua vida, nós precisamos buscar de todo o nosso coração o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de você para gerar discernimento espiritual. Para que você discina assim: eu estou fazendo a vontade do Pai? Eu estou agradando o coração do Pai dessa forma? A forma como eu falo agrada o coração de Deus? A forma como eu me expresso em relação à minha família, expresso em relação às pessoas, agrada o coração de Deus? A forma como eu trato a igreja agrada o coração de Deus? A forma como eu trato o ministério, eu trato as pessoas, os meus irmãos, agrada o coração de Deus? E aí quando você tem um discernimento espiritual, o Espírito te convence, o Espírito te mostra. Fala, você está correndo perigo dessa forma. Essa forma aqui não pode. Não, essa forma está correta, olha, bênção, está aprovado. É o Espírito que aprova, é o Espírito que testifica. Quando você está no rumo de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, Deus revela que a tempestade virá. Deus vai revelar, Deus vai te mostrar, porque você vai estar com um discernimento espiritual. Como Paulo discerniu, eu falei, irmãos, nós vamos viver momentos difíceis daqui para frente, porque Paulo estava alinhado, Paulo tinha discernimento espiritual, ele é um homem cheio de Deus. Paulo tenta avisar que a tempestade viria e que arruinaria tudo, porém o centurião dava mais crédito ao piloto. E normalmente é assim, irmãos, pessoas sem discernimento espiritual preferirão ouvir também pessoas sem discernimento espiritual. Vou repetir que você está prestando atenção. Pessoas sem discernimento espiritual preferirão ouvir também pessoas sem discernimento espiritual.
Pessoas sem discernimento espiritual preferirão ouvir pessoas que não têm discernimento espiritual. Porque, como a gente leu em Coríntios, você só entende as coisas do Espírito pelo próprio Espírito. Se a coisa é do Espírito, você não vai conseguir entender pela carne, você não vai conseguir entender naturalmente, porque você não vai compreender. Então, se sua mente for uma mente carnal, uma mente natural, sem discernimento espiritual, você não vai descobrir das profundezas de Deus, irmãos. Você não vai compreender o que Deus tem revelado para cada um de nós. Como a própria palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Porque o ser humano não tem essa condição de ter o discernimento por si próprio da vontade de Deus. Agora, quando você tem o discernimento espiritual, quando você está cheio de Deus, irmãos, qualquer aleluia, qualquer glória a Deus, qualquer palavra revelada, você agarra aquilo ali e fala, isso eu quero para a minha vida, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Pode vir a tempestade que for, pode vir o leão que for, pode vir o urso que for, pode vir o Golias que for, que eu vou quebrar tudo no meio. Eu vou avançar, por causa do discernimento espiritual. Aleluia. Pergunta para o seu irmão assim, qual tempestade você está aí? Vigia na terra. O centurião preferiu dar ouvidos ao piloto. O centurião preferiu dar ouvidos àquele que não tinha discernimento. Outro ponto. Jonas, enquanto estava na embarcação, em nenhum momento orou a Deus. Em nenhum momento clamou a Deus. Os marinheiros que com medo estavam, começaram a orar cada um seu Deus. E Jonas estava dormindo, sem nem levantar sua voz em oração a Deus. Alguém teve que ir lá e ora aí. Ora, clama o seu Deus. De contrapartida, em Paulo ele já entra no barco, ele já entra naquela situação abençoando e trazendo uma palavra de conforto. No capítulo 27 de Atos 21, Paulo diz assim, a história diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, está comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todas os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Enquanto Jonas não tinha nenhuma palavra de esperança para aqueles que estavam ao seu redor, Paulo encorajava aqueles que estavam ao seu redor: vai dar tudo certo. Enquanto em Jonas as pessoas estavam adorando cada um seu Deus de maneira confusa, de maneira atabalhoada, de maneira, desesperadora, Paulo chama a atenção para si próprio, chama a atenção para ele, para que ele, juntamente com aquela embarcação, clamassem a Deus. E ele começa a declarar a vontade de Deus sobre aquele povo. Quando estamos no centro da vontade de Deus, irmãos, nada é impossível para nós. Não tem impossibilidade. Nada é tão difícil que Deus não possa fazer. Porque nós conhecemos a Deus. Nós discernimos o tamanho de Deus. Nós compreendemos que se a tempestade vier, ela vai vir, e eu vou me superar em Deus. A tempestade pode vir, mas a minha casa está firmada sobre a rocha. Não vai haver abalos. Não vai haver perdas. Porque Deus está comigo. Amém ou não amém? Glória a Deus.
Quando um homem ou uma mulher sabe que está no rumo contrário ao que Deus ordenou, a última coisa que ele quer fazer é orar. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu não oro não, tenho dificuldade. Eu não leio a Bíblia não, Deus me conhece, Deus sabe que eu não consigo ler a Bíblia. Mas vê Facebook, lê as coisas do Facebook, mas lê várias outras coisas e não lê a Bíblia. É a pessoa que está contrária à vontade de Deus. É uma pessoa que às vezes quer falar a verdade, mas não quer ouvir a verdade. A última coisa que uma pessoa dessa quer fazer é orar, porque orar é buscar a vontade de Deus. Orar é dizer assim: Senhor, eu estou num mato sem cachorro, eu preciso de auxílio, sozinho eu não dou conta, me ajuda, me socorre. Jonas foi para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Ele não queria entrar na presença do Senhor de maneira nenhuma, nem na oração. Ele queria fugir de Deus de todas as formas. Na tempestade de Jonas, Jonas até fala a verdade. Quando então interrogam Jonas e falam assim: por que está acontecendo conosco? Por que essa tempestade está batendo no barco? Jonas responde para eles: pegue-me e me lance ao mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. É uma pessoa que sabe até a verdade, fala a verdade. Mas quando você vai para Paulo, você vê um homem que vive a verdade. É diferente, irmão. Não, é muito diferente. Você falar a verdade é uma coisa, agora você viver a verdade é outra. Você falar que você é crente é fácil, mole, mas é mole. Eu quero ver você viver como um crente. Você viver como uma pessoa de Deus. Você falar assim: é mole, eu sou da igreja tal. Isso é fácil, todos nós fazemos. Até cantores seculares hoje estão dizendo. Agora, viver como Cristo, como pequenos cristos, que a palavra cristão quer dizer isso, Sônia? Pequenos cristos. É muito difícil, é bem mais difícil. Enquanto Jonas apenas expressou a verdade, que era uma verdade, a tempestade estava batendo naquele barco, acontecendo aquela situação, porque Jonas estava fora da vontade de Deus. Mas Paulo estava vivendo a verdade de Deus. No verso 24 de Atos 27, Paulo diz assim: não tenham medo, é preciso que você, Deus dizendo para Paulo, é preciso que você esteja diante de César. E eis que por sua graça lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme... Irmãos, para uma pessoa dizer que tudo vai dar certo conforme Deus havia dito, é uma pessoa que está alinhada com a vontade de Deus. É uma pessoa que vive a verdade. Diante de tantas experiências que ele viveu ao longo da sua vida, aquela tempestade só era mais uma. Diante de tantas pancadarias, chicotadas, diante de tantas ameaças que Paulo havia enfrentado, aquela tempestade era mais uma. Por que era mais uma para Paulo? Porque Paulo estava no centro da vontade de Deus. Paulo estava relacionando-se com Deus. Paulo estava alinhado com o coração de Deus. Não basta apenas reconhecermos que estamos no rumo errado. Nós temos que tomar o rumo certo. Não adianta só dizer assim: estou errado, de fato, me joga no mar. Se eu não tomo uma decisão de mudar a minha rota, de voltar para o centro da vontade de Deus. Porque Jonas só pediu para jogar no meio do mar. Ele não se arrependeu em nenhum momento. De fato, eu estou aqui, me joga no mar porque eu vou voltar para Nínive, virar nado. Ele não falou isso. Ele falou: me joga no mar, porque isso está acontecendo por causa de mim. Mas no coração dele: para Nínive eu não vou. Para Nínive eu não vou. Então não adianta você reconhecer que você está errado. Você tem que reconhecer e mudar. O que a palavra arrependimento significa? Arrependimento é mudança de rota.
mudança de rumo. Muitas pessoas consideram que a palavra de Deus é poderosa, mas não se importam em obedecê-la. Muitas pessoas consideram que a palavra de Deus é poderosa, mas não se importam em obedecê-la. Saber que a palavra é poderosa é uma coisa, obedecer e ter disposição de obedecer essa palavra poderosa é outra. Às vezes nós falamos, às vezes nós temos um comportamento de apenas falar a verdade. E aí quando alguém fala a verdade para você, você não quer. Você vira o nariz, você torce o nariz. O pastor está falando ali, não estou concordando com isso. Mas na hora de falar a verdade, você é o primeiro. Você cita a Bíblia, você fala que você é crente, você fala que evangeliza no trabalho, você fala que você é fiel, mas na hora do dízimo da oferta você não é fiel. Na hora de trazer um alimento para uma cesta básica você não é fiel. Na hora de amar o irmão você não é fiel. Então na hora de eu falar a verdade, eu falo: Malia, você tem que amar a Deus, você tem que ser fiel a Deus, porque eu sou fiel, eu sou crente. Aí quando alguém aponta o dedo no seu nariz e fala assim: você precisa buscar a Deus, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa buscar a Deus. É Jonas fugindo da presença de Deus. Jonas, na tempestade de Jonas, o fujão quer ser jogado no mar. Pura e simplesmente. Peguem e me joguem no mar. Eu quero morrer. Não aguento mais. Eu vou morrer. Não estou aguentando mais essa vida não. Ele prefere morrer do que obedecer à voz de Deus. Luiz, ele prefere morrer do que obedecer à voz de Deus. Agora quando você está na tempestade de Paulo ele está apaixonado pela vida. Paulo, ele está dizendo assim: nada vai se perder. O barco vai quebrar, vamos perder alguns bens materiais, mas isso aí, depois a gente conquista. Mas a vida de todos nós vai ser preservada. Paulo diz que ninguém morreria naquela tempestade. Jonas perde o respeito de todos que estão ao seu redor. Isso aqui eu achei muito doido. No versículo 13, aí há aquela bagunça, aquela loucura, e aí Jonas diz assim, quando Jonas pede para ser jogado ao mar, fala: me lance ao mar, vai resolver o problema, me lance ao mar. No verso 13, em vez disso, os homens remaram esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Jonas estava sem moral alguma. Vocês querem resolver o problema dessa tempestade? Me lancem ao mar. É meio que as pessoas olharam ele, ouviram Jonas e viraram as costas e foram fazer outra coisa completamente ao contrário daquilo que Jonas havia dado de opinião. Jonas perde o respeito, o fujão perde a autoridade, perde respeito diante das pessoas. Ele não tem autoridade, ele não tem respeito das pessoas. Ele passa a ser um desacreditado, ele passa a ser uma pessoa sem importância, sem valor. Não causa nenhum tipo de impacto na vida das pessoas que estão ao seu redor. Não causa nenhum tipo de motivação. Não causa. É uma pessoa comum. Você quer ser uma pessoa comum? Quem quer ser uma pessoa diferente? Diferenciada? Ninguém quer ser comum. Mas para não ser comum a gente tem que ser Paulo, não pode ser Jonas. Porque Paulo sim. O que Jonas perdeu de respeito com os seus, Paulo tinha. Cara, olha lá, Atos 27:30. Nisso os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote ao mar, a pretexto de que iam largar âncoras na proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados. Centurião e soldados eram um exército
eram os responsáveis pela prisão de Paulo e de tantos outros presos. Quem deveria baixar a cabeça aqui era Paulo, né? Na ordem natural da coisa. Paulo dizendo para esses centuriões: se eles não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram ambos os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia que estamos esperando, pois vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e puseram-se a comer. Enquanto Jonas, o fujão, perde o respeito e o respaldo das pessoas que estão ao seu redor, Paulo, que está no centro da vontade de Deus, ganha autoridade e respeito ao ponto de comandar um barco, passar por cima do capitão, passar por cima dos soldados que ali estavam e dizer: olha, vamos fazer assim, porque se a gente fizer assim, ninguém morre. E a Bíblia fala que todos fizeram segundo o que Paulo dizia. Irmãos, quando a tempestade vem com uma pessoa, na vida de uma pessoa que está alinhada ao propósito de Deus, essa pessoa não perde uma palavra de Deus, ela não perde um conselho, ela não perde a autoridade, ela não perde, pelo contrário, ela ganha mais autoridade, ela ganha mais unção, porque Deus está provando ela, Deus está alinhando ela. Ela fala: nossa, a Neuzélia está alinhada, a Neuzélia está nascendo na minha vontade, essa tempestade vai colocá-la mais forte ainda. É aquela historinha que Deus coloca uma pedra gigante no caminho e põe um cara para, tira a pedra do lugar. E o cara magrinho assim, igual o Mateus, vou te dar uma moral hoje. Mateus, magrinhozinho assim, né, parrudinho. E ele começa a empurrar a pedra, e a pedra não se move, porque a pedra é gigante. E ele empurra. Falei: Deus mandou, eu vou empurrar. Eu empurro e nada. Uma hora ele cansa. Falei: Deus, não dá. Só me pediu para empurrar essa pedra gigante desse tamanho. Qual é o sentido disso? Falei: meu filho, olha para você, olha para o seu físico. Tá igual o meu assim, né? Olha como é que seus braços estão mais fortes para suportar. Olha como é que as suas pernas estão mais fortes. Olha como é que você está mais forte depois desse tempo de perseverança. Então tem luta, tem tempestade que vem para nos deixar mais forte. Paulo teve mais autoridade de Deus. Paulo, ele se posicionou como um homem de Deus no meio da tempestade. Nós estamos vivendo aí esses últimos... Tem 2 anos já? Pandemia? 2 anos já, né? Nós estamos vivendo os últimos 2 anos de pandemia. E nessa tempestade, muitos Jonas se manifestaram. Muitos fujões se manifestaram. Eu não quero, não, eu vou fugir. Eu vou fugir porque a tempestade... Porque estava sem discernimento espiritual, estava fora da vontade de Deus. Agora, muitos Paulos também se revelaram nessa tempestade. Pessoas que se cuidaram, pessoas que se manteram o seu respaldo clínico, mas que não perderam a fé em nenhum momento. Não deixaram de buscar a Deus em nenhum momento. Pelo contrário, só fortaleceu. Só fortaleceu. Paulo entra no barco como um prisioneiro. Você lembra que ele entra no barco como um prisioneiro, algemado com as mãos para trás, provavelmente. Mas sai do barco como um líder, como uma autoridade de respeito. Entretanto, Jonas é jogado no mar, no meio de um tanto de objetos. Foi o único homem a ser lançado no mar. Todos os outros homens ficaram no barco. Quem que você quer ser? Jonas ou Paulo? É João, Paulo. Depois da tempestade, Jonas então está no mar, e o que acontece? Um grande peixe vem e
o engole. Um grande peixe o engole, para trazer Jonas para o centro da vontade de Deus. Depois da tempestade, Jonas é vomitado, literalmente, irmãos, ele é vomitado. Você acha que ele foi sozinho, limpinho? Não. Jonas foi vomitado. Pensa aí como que ele saiu de dentro do peixe. E aí ele vai para Nínive pregar com uma raiva, com um ódio. Eu não queria estar aqui, passei por tempestade, fiquei 3 dias dentro de um peixe, fui vomitado na praia, agora tem que vir pregar arrependimento para esses homens. Jonas 3:3 diz assim: Jonas se levantou e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, era necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas percorreu em 1 dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ele era para ter feito a viagem em 3 dias, ele fez em 1 dia. Ele deve ter sido muito rápido, correndo, ele deve ter pegado um cavalo, botado um som daqueles grandão assim, puxando a carretilha atrás, e assim gravou lá para ficar repetindo no CD essa frase ali, ó: em 40 dias Nínive será destruído. Em 40 dias Nínive será... Aí, provavelmente um fundo musical de guerra. 1 dia, cara, ele fez uma sem vontade, sabe, fora da... Uma pessoa que está na tempestade de Jonas, ela faz as coisas para Deus sem prazer. Ela não tem prazer na lei do Senhor. Ela não tem prazer em Deus. Ela não tem prazer de vir num culto. Ela não tem prazer. Ela chega arrastada, sai arrastada. Quando vem, ela não tem prazer. Sabe o que muda a nossa expectativa? O que muda o nosso culto a Deus? É a nossa expectativa, irmãos. É a nossa expectativa. Alguns aqui vão para a festa. A gente já está nessa expectativa dessa festa há quanto tempo? Aí você vai ver o que vai acontecer na sexta-feira, quando abrir. Quando eu falar assim: amém? Vamos começar? Pronto. Você vai ver que loucura que vai ser. Quando você vê o Yuri pregar, Juscelio pregar, o apóstolo pregar, quando você vê o Djalma Toledo pregar, homens de Deus tremendos pregar. Por quê? Você está com uma expectativa de chegar num lugar e receber a voz de Deus. Essa expectativa, ela move você. Agora sai de casa sem expectativa para vir no culto. Eu vou porque o culto é 6 horas. Aí chega aqui no culto, senta. Aí tem uns louvores, você canta uns louvores, legal, dá um glória, porque alguém te pediu para dar. Levanta a mão, porque alguém te pediu para levantar. Faz isso, faz aquilo. Aí você sai daqui e volta para casa. Aí pergunta: o que foi pregado, o que foi falado, como é que foi o culto? Foi, cantou lá uma música e tal. Não tem uma expectativa, não tem algo que move. Uma pessoa que está na tempestade de Jonas, ela não tem prazer em servir a Deus. Ela não tem prazer. Agora, uma pessoa que está na tempestade como a de Paulo, ela tem prazer no Senhor. Paulo, quando chegou na Itália, quando chegou em Malta, uma das primeiras coisas que Paulo foi fazer é falar de Jesus e orar pelos enfermos. Lá em Atos 28, verso 7. Atos 28, verso 7. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia a um homem principal da ilha, chamado Públio, a qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Paulo tinha todos os motivos de chegar em Malta e falei: cara, eu quero um descanso, quero férias. Depois do que eu passei nesse mar, eu quero férias.
Não, a primeira coisa, quando ele chegou na ilha, era continuar a queimar por Deus. Continuar a amar Deus acima de todas as coisas. Paulo tinha prazer no Senhor. Havia um prazer em Paulo. Por isso que, cansado ou não, açoitado ou não, na condição de prisioneiro que ele estava ou não, ele queria fazer a obra de Deus com excelência. Amém? Na tempestade de Jonas, Jonas fica envenenado de ódio por causa de uma árvore que morre. E aí Jonas então acaba de pregar para Nínive, e ele vai para um lugar. Deus então faz nascer uma árvore para dar sombra para Jonas. E aí dá sombra para ele, ele dorme. Mas durante o seu sono, Deus vai e envia uma praga e arruína a árvore. A árvore seca, perdendo-se a sombra. A primeira coisa que Jonas faz é murmurar contra aquela árvore. E ele murmura, ele questiona Deus, ele questiona por que daquela árvore, ter perdido aquela árvore. Deus fala com ele. Cadê Deus? Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da sua planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e a secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha razoável essa sua raiva por conta da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que eu quero morrer. Cara, um homem amargurado, um homem fora completamente do centro da vontade de Deus. De contrapartida, você olha para Paulo quando ele está na beira da praia e ele ajunta uns gravetos. E o que acontece com ele? Uma víbora morde a sua mão. Ele se desespera, ele pede para morrer. O que ele faz? Sacode a víbora no fogo e vida que segue. As pessoas estão ao redor de Paulo falando: não, esse cara vai morrer, esse cara tem demônio, está em pecado. Porque provavelmente sabiam da tempestade, sabiam de tudo que eles tinham vivido. Falei: agora a víbora ainda morde a mão desse cara, ele vai inchar, ele vai morrer, irmã Maria. Paulo só faz assim, ó, e vida que segue. Acho que a cobra acabou morrendo, queimada. Então, enquanto Jonas se envenena de murmuração, de raiva, de rancor, Paulo mata a cobra venenosa no fogo. Ele não tem tempo para ficar murmurando. Ele não tem tempo para ficar reclamando da vida. Ele não tem tempo o tempo dele é para agradar a Deus. O tempo dele é para servir a Deus. O tempo dele é para orar pelos enfermos. O tempo dele é pregar a verdade, viver a verdade. O tempo dele é expulsar demônio. O tempo dele é evangelizar. O tempo dele é esse. Não fica perdendo tempo murmurando e reclamando dos outros. Na tempestade de Jonas, os marinheiros enfrentaram a tempestade porque Jonas estava no barco. Enquanto ele não saiu, a tempestade não passou. Jonas foi a causa da tempestade. Talvez a tempestade que você está vivendo, a causa é sua, o problema é seu, a culpa é sua. Olha com carinho para o seu irmão e fala: ó, culpa tua. Na tempestade de Paulo, os marinheiros só sobreviveram à tempestade porque Paulo estava no barco. Paulo foi a causa do livramento. Enquanto Jonas é a causa da tempestade, Paulo é a causa do livramento de muitas pessoas. Você vai ser a causa de livramento de muitas pessoas. Livramento da sua casa, no seu trabalho. Você vai ser a causa. Um homem em fuga,
é causador de tempestades. Você quer acabar com a tempestade na sua vida? Nesse caso, para de fugir. Para de fugir. E se vier a acontecer, se você está no centro da vontade de Deus, fica tranquilo, nada vai se perder. Jonas atrai a tempestade aonde vai. Paulo acalma a tempestade aonde vai. O problema não é enfrentar a tempestade, o problema é saber se comportar nela. Ou você acalma, ou você alvoroça ainda mais. E o que tem de crente alvoroçado, meu Deus. Acalma. Calma. Tempestade, copo d'água. Fala isso com a pastora semana retrasada, esperando esse resultado de exame dela e não sabe o que vai ser. Eu falei, amor, tempestade está aí. Parafraseando aqui, tempestade está aí. Vão entrar para dentro. Nós vamos acalmar essa tempestade de alguma forma. Vamos crer. Porque se a gente fica na mão de homens, a gente desconhece o tamanho da mão de Deus. Se você fica confiando em homens, confiando na palavra, a última palavra dos homens, cara, você não sabe nada do tamanho da mão de Deus, do que Deus pode fazer. Então Ele pode fazer. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Precisamos identificar que tipo de tempestade nós estamos enfrentando. Se é a tempestade da correção, que é a tempestade de Jonas, ou se é a tempestade da provação de Paulo. Qual é a tempestade que você está vivendo? É de correção? É Deus trazendo você para o centro da vontade de Deus? É Deus te colocando no ventre de um peixe? Num lugar escuro, num lugar fétido, mas num lugar que você vai precisar passar para que você possa dar valor e entender a vontade de Deus, que ela precisa ser boa, agradável e perfeita sobre a sua vida. Ou é uma tempestade de provação? Deus está te provando como Ele provou Jó. Provou, até que Jó se manteve fiel e foi honrado por Deus. Qual é o tipo de tempestade que você está vivendo? Se você está em uma embarcação errada, se você está numa tempestade errada, fala para o teu irmão assim, pega carona com peixe. Vai para o outro lado. Se Deus mandou você ir para Nínive, vá para Nínive. Prega para Nínive. Senão Deus sempre tem uma tempestade para tirar você, para resgatar você do lugar errado que você está. Ouça a voz de Deus, em nome de Jesus. Ouça a voz de Deus. Muitos dos nossos problemas poderiam ser evitados se ouvíssemos a voz de Deus. Muitos dos nossos problemas poderiam ser evitados se nós ouvíssemos a voz de Deus, o conselho de Deus. Tem um ditado que fala, se o conselho fosse bom, você não dava, você vendia. Assim, tá certo? Deus o tempo todo, irmãos, Ele está nos aconselhando pela sua palavra, o tempo todo. O tempo todo Ele está dizendo para você, vive em santidade, leia a palavra, medite na lei de dia e de noite, busque a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ofereça o seu melhor para o Senhor. Deus o tempo todo está nos aconselhando a isso, irmãos. Aí, diante desse conselho, nós vamos ter dois comportamentos. Uma de um homem e uma mulher que tem um discernimento espiritual e vai acatar o conselho e vai ouvir o conselho. Uma pessoa que não tem o discernimento espiritual vai entrar aqui, sai aqui e continua a sua vida, que quem manda na minha vida sou eu.
Só que uma coisa eu tenho para te dizer: se você ouvir a voz de Deus, a tempestade poderá vir, mas ela não vai vir para te arruinar, ela vai vir para te provar e para te fortalecer, e nada vai se perder. Agora, se a tempestade vier e você estiver fora do centro da vontade de Deus, as coisas vão se perder, muitas coisas vão se perder. A minha oração nessa noite é que nós tenhamos discernimento de o que fez Jonas cair em descrédito, em completamente ruína, foi não ter discernimento. E olha que era um profeta, um homem escolhido por Deus. O que vai salvar a sua vida é discernimento espiritual. O que vai salvar a sua vida espiritual é o seu discernimento espiritual. Por isso, se alimente de Deus, se alimente da fonte, coma tudo que Deus te der, coma do pão, beba do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Coma tudo de Deus. Vamos orar? Fique de pé em seu lugar. Faça uma análise aí do seu coração intimamente. Pensa em você, na sua vida, na sua trajetória esses dias. Pensa em que tempestade você está enfrentando. Que tempestade você está passando? É a tempestade do fugir? É a tempestade da situação de escapar, fugir da presença de Deus? Ou é a tempestade da provação, onde Deus está no centro, onde Deus está te provando, onde Deus está te levando para um lugar de... Qual é o lugar que Deus está te levando? Qual é o lugar que Deus está te levando? É o lugar onde você ouviu a voz de Deus, você sabe que você ouviu a voz de Deus, você sabe que Deus falou com você e você está ali, quer obedecer a voz dele, quer obedecer o seu chamado. E a tempestade veio, ou você sabe que você está desobedecendo a voz de Deus, e por isso a tempestade veio, para tentar te trazer para o centro da vontade. Qual é a tempestade que você está vivendo aí? Fala com o Senhor aí: Senhor, qual é a tempestade que eu estou vivendo? Se a tempestade de Jonas, me ajude a voltar para Nínive, me ajude a voltar para o lugar, mesmo que seja no ventre de um peixe, mesmo que seja numa condição completamente atípica, me faça voltar, me faça entender que eu preciso obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, é melhor obedecer do que morrer, é melhor obedecer do que ver pessoas ao meu redor sofrendo. Talvez você está numa tempestade como a de Jonas, em que as pessoas ao seu redor estão sofrendo. Elas estão sofrendo, elas estão passando por dificuldades porque você escolheu não ouvir a voz de Deus. Saiba, você é responsável pelas pessoas que estão ao seu redor, você é responsável pela sua família, você é responsável pelos seus filhos, você é responsável pela sua esposa, pelo seu marido. Você é responsável porque Deus tem te colocado num lugar onde Ele te confia pessoas. Ele te confia pessoas. Ele te inseriu em um lugar onde Ele confiou você pessoas. Ele confiou você uma família, uma casa. Ele confiou a você. E aí Ele diz para você: filho, faz assim, filha, faz assado, filha, ouve a minha voz, vai para tal lugar. E talvez você não, ou ao ouvir essa palavra, você diz: não, eu não vou para lá, eu vou para outro lugar. Eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis, porque eu quero ir para Tarsis.
Eu não quero te obedecer, Senhor. Eu quero fugir da sua presença. Por isso que nem orar eu oro. Por isso que eu nem buscar eu busco. Eu quero fugir do Senhor. Eu quero me afastar do Senhor. Eu não quero a sua vontade na minha vida. E aí com isso não só você sofre, as pessoas, a sua família sofre contigo também. Mas que nessa noite você se coloque na condição de um obediente da palavra, de um obediente do chamamento de Deus, um obediente dos princípios de Deus, dizendo: Senhor, eu vou te obedecer, eu vou para Nínive, eu vou para Roma, eu vou fazer o meu papel aqui na terra, assim como o Senhor designou no céu para que eu faça. Eu vou amar as pessoas, eu vou servir as pessoas, vou servir a igreja, vou servir a minha família, vou servir as pessoas que estão ao redor do meu trabalho, porque eu entendi que o Senhor me chamou para cuidar dessas pessoas. O Senhor não me chamou para fugir, o Senhor não me chamou para se afastar, o Senhor me chamou para estar perto, o Senhor me chamou para aproximar pessoas do Senhor. E é esse o meu desejo, esse é o desejo do coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que está alinhada com a vontade do Pai. Em nome de Jesus, Deus. Pai, se houver aqui algum Jonas, ó Pai, se houver nessa noite algum Jonas que está fugindo do seu propósito, que está fugindo do seu chamado, que está fugindo da santidade a Deus, da comunhão com o Espírito, da comunhão com a igreja, da comunhão com a família, Pai, traz esse Jonas de volta. Pai, envia agora um grande peixe para tirar esse Jonas desse lugar de rebeldia, deste lugar de desobediência, e atraia ele, traz ele para este lugar, um lugar onde é o centro da vontade do Senhor, onde eu deveria estar e eu não estou. Pai, se nessa noite houver algum Jonas, que o Senhor envie anjos agora para militar, para guerrear, para que no mundo espiritual demônios sejam derrotados, principados sejam derrotados. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, Deus, eu oro para que o Teu Espírito venha sobre eles. Traz eles de volta para Nínive. Cumpra o Seu chamado na vida de cada um aqui, Senhor. Desperta a fé dos meus irmãos. Desperta, Deus, o discernimento espiritual dos meus irmãos. Que o discernimento espiritual, Senhor Deus, esteja ativo na vida de cada um. Um olhar espiritual, um ouvido espiritual. Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome do Senhor, ó Pai, vem sobre cada um aqui, sobre cada casa, sobre cada um. Atrai-nos à Tua presença, Senhor. Atrai-nos à Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nos traz de volta para o centro da Sua vontade, Deus. Faça-nos ouvir a Sua voz. E ao ouvir a Sua voz, faça-nos obedecê-la. Ao saber que a Sua palavra é verdade, Deus, que possamos obedecer e desejar obedecer a verdade. Se reconhecemos que o Senhor é poderoso, Pai, que nós venhamos, ó Pai, a sermos encorajados a confiar no Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Deus. Em nome do Senhor. Nos leve de volta para o centro da Sua vontade. Nos leve para um lugar onde possamos ouvir a voz do Senhor. Leva onde eu possa ouvir a Sua voz. E leva onde eu possa ouvir a Tua voz. Nos leva, Senhor.